Olá, boa noite. É uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com você para podermos juntos estudar a palavra do Senhor, nela meditarmos, para que possamos juntos ver o que Deus quer falar aos nossos corações no dia de hoje. O texto para esse momento tão especial é o que está em Atos capítulo 27. Primeiramente, nós queremos ler os versículos 33 e 34. Então vamos à leitura deles. Lá está escrito assim: Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Então vamos orar sobre esse texto e meditar nele. Senhor, eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor. Mais uma vez, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender do Teu ensinamento, nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Sim, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós buscamos a Tua direção, porque nós sabemos que somente o Senhor tem algo a nos ensinar. Obrigado, Pai, porque nós temos certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Amém. Olhando para esse texto, nós temos muito a aprender com ele. Olhando para ele, primeiramente, nós não conseguimos entender exatamente o que o contexto geral desse texto tem a nos ensinar. Então vamos voltar um pouquinho no texto, vamos voltar um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo 27, para que possamos entender o texto como um todo e assim, então, ele fale com cada um de nós. Nós vamos perceber que o que acontece é que Paulo estava viajando, Paulo estava em um barco, Paulo estava sendo levado para se apresentar a César. E para se apresentar a César, então, estava nesse barco e nessa viagem algo surpreendente acontece com aquele barco. E então, no 14º dia, então é que Paulo fala a eles o que nós acabamos de ler. O que aconteceu foi o seguinte: Paulo então entra junto com mais várias outras pessoas em um barco. Não era um pequeno barco, mas sim um barco enorme, por sinal. E então eles estavam ali viajando e de repente o versículo 13 nos traz mais algumas informações. Diz assim: soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncora e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Segue o texto no versículo 14. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como o vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora do curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria e cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Olha só, eles então já tinham pegado um pouquinho de tempestade na viagem, mas parece que a coisa já tinha se acalmado, parece que a coisa tinha se tranquilizado, e então eles, acreditando que agora estava tudo sob controle, tudo dentro da mais perfeita ordem, então eles subiram as âncoras do barco e seguiram viagem. Só que quando eles seguiram viagem, logo depois disso aconteceu que se desencadeou uma tempestade tão forte, que mais parecia um furacão.
e eles já não sabiam mais o que fazer. Eles estavam apavorados, estavam amedrontados, tentaram fazer o que podiam para controlar o barco, e então diz que os ventos eram tão fortes, os ventos eles eram tão furiosos que as manobras que eles tinham condições de realizar para conseguir dominar o controle do barco, eles já tinham feito tudo isso, e então eles se entregaram ao mar e deixaram que o mar levasse o barco à sua própria sorte. Eles não sabiam mais o que fazer. E o texto segue. Lá no versículo 18 diz assim: contudo no dia seguinte, a eles largarem mão e não saberem mais o que fazer, deixar que o barco fosse levado pelas ondas e pelos ventos, contudo no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Mesmo eles deixando que o barco fosse levado pelas ondas, porque quando você tenta muitas vezes, né? Quando o barco ele começa a ser pegado de uma forma lateral pelas ondas, se o comandante do navio virar para o lado errado, aí é que o barco realmente afunda. Então, tem alguns momentos que é melhor deixar que a onda leve o barco, que aí ele não afunda. Só que mesmo fazendo isso, diz que ainda não estava solucionando o problema, a situação estava tão drástica, tão caótica, e diz que eles estavam tão castigados que eles começaram a lançar toda a carga que eles tinham ao mar. Se não bastasse isso, diz no versículo 19, ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora até mesmo a armação do navio. Tudo o que era possível, tudo que era desnecessário estar ali naquele momento, eles começaram a lançar fora. Até a própria armação do navio, eles começaram a lançar ao mar, porque eles queriam deixar somente aquilo que era necessário para que o barco não virasse, para que eles não sucumbissem, tamanho era a tempestade. O versículo 20 ainda nos dá mais uma ideia do que eles estavam enfrentando, diz assim: nem sol, nem estrelas foram avistadas por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Chegou ao ponto de a tripulação daquele barco acreditar que eles não sobreviveriam àquela tempestade, àquela fúria que dominava o mar e que já estava levando o barco de uma forma que eles já não sabiam mais o que fazer, já tinham largado o barco para que o mar levasse, já tinham lançado toda a carga ao mar, já tinham lançado até parte mesmo da estrutura, né, da armação do barco ao mar para que pudessem se salvar, e mesmo assim a situação não se resolvia. Diz que nem o sol nem as estrelas se viam por longos dias. Vejam que situação que realmente é perturbadora, é uma situação que fica caótica cada vez mais. E lá no versículo 27 diz que chegou ao 14º dia. Chegando à 14ª noite de agonia, e continuavam sendo impelidos pela tempestade enquanto estavam ao mar. Vejam, você conseguiria, o que passaria em seu coração se você estivesse naquele barco junto com Paulo, assim com todos aqueles homens? O que passaria em seu coração estando ali já há 14 dias dentro de um barco e já tendo feito tudo o que era possível e parece que nada resolvia? A situação ia de mal a pior. Vejam que não foi um dia ou algumas horas, não foram algumas horas ou apenas um dia, e isso já é terrível quando se pensa em estar em um mar durante uma tempestade. Agora, pensem comigo,
14 dias sem saber o que fazer, 14 dias sendo levado de um lado para o outro pelo vento. Se nós lêssemos todo o texto, nós perceberíamos que em alguns momentos eles estavam perto de rochas e já estavam apavorados, imaginando que o barco seria jogado contra uma rocha e seria despedaçado. Em outros momentos, o vento parece que ele então viraria o barco e eles afundariam. Tanto é que eles lançaram tudo o que tinha ao mar. E lá se passam 14 dias naquela situação desesperadora. E muitas vezes isso acontece não nós em um barco, literalmente, não no mar, né? Mas muitas vezes isso acontece na nossa vida pessoal. Muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia. A situação ela vem de tal forma que nós já não sabemos mais o que fazer. No início da situação, muitas vezes no início do problema, nós achamos, não, vai ser fácil, nós conseguimos resolver o problema e nós então lançamos todas as nossas forças, nós lançamos toda a nossa capacidade, todo o nosso conhecimento, nós vamos com tudo para cima daquele problema pensando, nós vamos conseguir resolver. Mas depois de um tempo nós percebemos que a coisa vai tomando proporções que fica realmente desesperador. Só nos dá vontade de chorar, só nos dá vontade de gritar, de correr, de talvez sumir daquele lugar, daquela situação, daquele problema. Diz que chegou um momento em que eles já estavam quase perdendo a esperança. Diz que eles já estavam perdendo as esperanças de conseguirem ser salvos daquela situação. E isso acontece muitas vezes em nossos problemas, em nossas dificuldades. Até mesmo a pandemia que nós estamos passando agora, mas não apenas ela, tantas outras coisas, tantas outras coisas acabam nos trazendo dificuldade, problemas, tribulações, acabam tirando a nossa paz, o nosso sossego. E nós achamos por várias vezes que não vai ter solução, que nós não vamos conseguir resolver esse problema. Mas Paulo, né, sabendo que no Deus que ele confiava, Paulo conhecendo o Deus maravilhoso que está no controle de tudo, ele chega diante daquela tripulação, chega diante daquelas pessoas que estão naquele barco e diz assim, logo ao amanhecer do 14º dia, ele diz assim, logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar e encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e em absoluto jejum. E eis que agora eu vos exorto a que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver, porque nenhum de vós perderá nenhum só fio de cabelo. Vejam que Paulo conhecendo Deus, Paulo sabendo, né, que ele podia confiar em Deus, ele então exorta aquele povo, ele chama atenção, ele traz um conselho para aquela tribulação e diz, olha, vocês já fizeram tudo o que vocês podiam fazer. Todas as possibilidades para se resolver essa situação já foram colocadas em prática. Vocês estão sem dormir, vocês estão cansados, vocês estão comendo muito pouco, vocês vão sucumbir, se não pela tempestade, mas sim por cansaço e fome. E então ele diz, olha, vocês precisam comer e vocês precisam descansar para que vocês possam sobreviver a essa situação. E vejam que aqui Paulo traz um ensinamento, movido por Deus, traz um ensinamento para nós, que é primeiro de confiar em Deus. Mas também nos traz aqui o ensinamento de que nós temos que olhar para a situação e tentar entender, será que nós de fato conseguimos resolver esse problema? Será que de fato é nós que vamos dar conta de resolver esse problema? Está sobre a nossa possibilidade e condição de resolver esse problema? Se não, né,
Confie em Deus, porque Deus, Ele tem condição de resolver, mas além disso, é o que está dentro da nossa possibilidade, o que nós podemos fazer para resolver parte do problema, pelo menos. Eles estavam gerando um segundo problema, existia um problema da tempestade que eles não conseguiam resolver, só que esse problema que somente Deus poderia resolver estava gerando neles um outro problema, que era o cansaço e a fome. E esse sim eles poderiam resolver. Ele estava dentro da possibilidade deles comer e descansar. E é o que Paulo diz para eles. Olhem qual parte do problema está na condição e na capacidade de vocês resolverem, e isso resolvam. O que vocês não conseguem resolver, o que está além dos vossos limites, deixe para que Deus resolva. É isso que nós precisamos olhar para esse texto e entender. Tem coisas que nós não conseguimos resolver e precisamos entregar na mão de Deus. E aquilo que está à nossa condição de resolver, que possamos resolver. E até mesmo que a parte do problema que não cabe a nós, que não é possível para nós resolvermos, ela não pode nos trazer um problema pelo qual nós podemos resolver. Às vezes o nosso foco está tanto na parte impossível de resolver do problema, que nós deixamos de fazer aquilo que é possível e criamos um segundo problema em meio ao problema que já está acontecendo. Isso é claro no texto. E o fato é que realmente ali naquele barco eles estavam a bordo 276 pessoas. E Paulo disse: nenhum de vocês vai morrer, nenhum de vocês vai perder um fio de cabelo. Olhem a fé que Paulo teve naquela circunstância ao chegar e dizer para tamanha quantidade de pessoas diante de uma tempestade tão terrível que já durava 14 dias. Ele chega e diz: olha, nenhum de vocês vai perder um fio de cabelo sequer. Deus vai resolver essa situação e Deus vai poupar as nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu. Logo após Paulo conversar com eles, logo após Paulo trazer esse conselho, os ventos, eles então deram atenção a Paulo e Deus agiu, Deus moveu e então aquela tempestade cessou e eles sobreviveram. Todas aquelas pessoas, elas sobreviveram. Por quê? Porque Deus agiu segundo a capacidade dele e o homem agiu segundo a capacidade dele. Ou seja, Paulo trouxe o conselho para que eles descansassem e se alimentassem, e Deus acalmou a tempestade. Então, é assim que Deus age, é dessa maneira que Deus faz. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos confiar em Deus e não permitir que o problema ele pareça maior do que ele é, ao ponto de tirar a nossa capacidade de raciocínio e deixar de fazer aquilo que está de fato em nossas mãos para fazer. Então, que possamos agir com sabedoria em toda e qualquer situação, deixar para Deus resolver aquilo que é impossível e fazer aquilo que cabe a nós fazer. Amém? Foi assim que Paulo deu o conselho àquelas pessoas e foi assim que aquele problema ele se sanou e nenhum deles pereceu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor, trabalha em nossos corações e nos dá a fé que Paulo teve, de confiar em Ti, de saber que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que vai além da nossa capacidade, aquilo que passa dos nossos limites. Que possamos até mesmo entender, Senhor, que possamos ter essa sabedoria, Senhor, de entender o que cabe a nós e o que cabe ao Senhor. E assim possamos descansar no Senhor, possamos confiar no Senhor em toda e qualquer circunstância. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Amém?